dos princípios fundamentais de todo o trabalho, de toda a forma que a empresa deve lidar com o colaborador, é a questão da segurança. Toda empresa, toda organização, ela só existe porque as pessoas existem por trás prestando serviço e prestando apoio, prestando serviço de qualidade. Mas para que essas pessoas consigam prestar serviços de qualidade, para que essas pessoas consigam ter segurança de prestar um bom trabalho, é necessário que as organizações promovam a segurança dessas pessoas. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, as organizações não estavam nem aí para as pessoas, Elas eram vistas simplesmente como chamados recursos humanos. Tudo isso começou há muito tempo atrás, isso vem bem de antigamente, desde a da época da escravidão e tudo mais, as pessoas não ligavam muito para os outros seres, e aí continuou-se quando teve a Revolução Industrial, quando se surgiu as grandes indústrias, as grandes empresas, as pessoas ainda continuaram sendo tratadas como apenas recursos. E dessa forma, as organizações, as empresas não estavam nem aí para segurança, não estavam aí para requisitos básicos de saúde, saneamentos e tudo mais. Diante disso, surge-se então sindicatos, surgem-se então organizações de movimento trabalhista no mundo para que pudessem promover melhores condições de trabalho para os trabalhadores, melhores condições de trabalho para todas as pessoas que queriam prestar um bom serviço e que precisavam prestar um bom serviço. Dessa forma, no Brasil também não é diferente. No Brasil, desde que começou a questão da industrialização, começou-se a ter grandes indústrias no Brasil, também sofremos com essa questão de não ser direcionado ali o trabalho humanitário, não ter ali a relação humana dentro do trabalho, simplesmente o ser humano era visto como uma máquina, como uma peça que, se quebrada, era descartada e substituído para o outro sem problema nenhum. As empresas, elas viam os seres humanos, viam as pessoas simplesmente como reles, ferramentas que deveriam ser utilizadas para o propósito maior da organização, que era promover o lucro. Dessa forma, surge-se na década de 70, já existia a consolidação das leis do trabalho, em que vinha regulamentar um pouco burocraticamente como que deveria ser feito a relação trabalhista, como ela deveria ser pautado, leis que protegiam o colaborador, protegiam também a empresa para que o trabalho fluísse melhor. Só que ainda não havia ainda não estava colocado como que funcionaria a questão de segurança, questões de saneamento, saúde, manuseios de equipamentos, manuseios de materiais. As empresas ainda, cada uma delas, tinha sua própria forma de trabalhar isso. Surgem-se então, por volta de 1978, as NRs, ou Normas Regulamentadoras do Trabalho. O que é uma NR? Uma NR é uma norma que visa regulamentar aspectos dentro do trabalho com vistas a promover melhor segurança, melhores questões de saúde, melhores parecer técnico, para evitar que cada empresa trate as coisas de uma forma ou de outra. As NRs, elas foram colocadas ali dentro também da consolidação da lei do trabalho, dentro das leis trabalhistas, de forma com que a empresa respeitasse os direitos do colaborador, que é o direito primordial do ser humano, é se ter segurança, se sentir seguro aonde ele esteja. Dessa forma, as normas regulamentadoras, elas vêm o quê? Elas vêm regulamentando aspectos e diretrizes de cada forma de trabalho. Nós podemos ter normas que vão regulamentar como que vão ser feitos o manuseio de materiais tóxicos, por exemplo, como vão ser feitos também trabalhos em alturas, trabalhos em locais perigosos, trabalho em locais que podem haver contaminação, que tipo de equipamentos as empresas devem distribuir para as pessoas que vão trabalhar em diferentes tipos de local. Como, por exemplo, um funcionário que trabalha num posto de combustível, ele está ali exposto ao quê? Ele está exposto ao perigo de explosões, porque ele trabalha com líquidos inflamáveis, ele está exposto também à contaminação por líquidos, porque ele trabalha com produtos químicos, ele trabalha com substâncias tóxicas,
ele está exposto também a sol, chuva, intempéries do tempo. Dessa forma, qual que é o equipamento que ele precisa ter? Não é o posto que vai dizer, não é a empresa que vai dizer qual que é o equipamento que ela quer dar. Está estabelecido numa norma. Então, todos os postos de combustível, todas as empresas que trabalham dessa forma, eles vão ter que utilizar o mesmo equipamento, o mesmo padrão de qualidade dos equipamentos, para poder colocar aquela pessoa numa situação onde que ela possa ter o mínimo de segurança para ela atuar dentro da sua profissão. Também, por exemplo, a gente pode pegar aqueles profissionais que trabalham em alturas, né, que vão colocar telhados, vão colocar coberturas superficiais em empresas e tudo mais. Esse funcionário, ele trabalha numa altura. Qual que é o risco que ele corre? Cara, se ele cair de lá, ele vai, se ele não morrer, ele pode ser ficar seriamente, né, debilitado, paraplégico. Então é um risco muito grande. Então a NR, para esse caso, ela vai tratar o quê? Qual que é os requisitos de segurança que ele precisa ter lá em cima? Qual que é o equipamento de segurança, por exemplo? Como, por exemplo, um cinto, né, a corda que vai segurar a corrente, que vai estar segurando ele, o equipamento elevadiço que vai elevar ele até lá em cima, como que vai ser essas questões todas. Então as NRs, elas vêm dizendo o que deve ser feito, como que deve ser as características principalmente ligadas à segurança. Aí a gente tem a manuseio de ferramentas, a manuseio de materiais, manuseio de alimentos, manuseio de produtos, que também devem seguir um padrão estabelecidos pela própria lei trabalhista para que cada empresa elas sigam de maneira correta. Porque senão, se deixasse solto e falasse assim, ó, você vai guiar a tua própria empresa, vai dizer como que deve ser feitas as coisas para o teu colaborador. O que acontece? Cada empresa trata de um jeito, umas vão, é claro, ter as suas questões de segurança bem estabelecidas, porque umas empresas elas vão trabalhar dessa forma, elas vão querer promover a máxima segurança e efetividade para o colaborador, enquanto outras vão deixar bel prazer, se derem equipamentos, vão dar equipamentos fora de cogitação, equipamentos bem fracos, equipamentos que não o protegem, simplesmente para economizar dinheiro. Então, a NR ela tem a sua importância, ela tem a sua tratativa aqui na nacionalidade, no Brasil, que ela traz isso, as empresas são obrigadas a seguir essas NRs. Isso é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, isso é fiscalizado pelos órgãos competentes e caso haja denúncia, esses órgãos fazem visita nas empresas para verificar o que está errado ou não. Beleza? Então, espero que tenha entendido o que são NRs, como surgiram elas ali um pouquinho. Te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos!